Bom, agora nós vamos ver intervalo de convergência, pessoal. Eu tenho uma série aqui onde tem um valor x. Esse x pode assumir determinados valores que fazem com que essa série seja convergente ou divergente. E eu vou querer saber que valores são esses. Então, inicialmente, nós vamos usar o teste da razão. Convergência absoluta, o limite. Para achar os valores do x, né? A n mais 1 sobre a n. Módulo disso, quando n tende a infinito. O que nós sabemos pelo teste da razão? Nós sabemos que eu vou achar, depois de aplicar o teste, um valor de L. Se o L for menor que 1, converge. Se for maior que 1, diverge. Se for igual a 1, nada podemos afirmar. Agora, esse tipo de assunto vai dar a oportunidade de revisar tudo que a gente já viu, todos os testes. Então, retornando para o nosso caso, aplicando esse teste da razão, eu vou aplicar o limite do módulo AN mais 1. Eu vou colocar x na mais 1, n mais 1, onde tiver n, sobre raiz de n mais 1. Tudo isso dividido, vou botar o traço de divisão aqui. Isso aqui que eu fiz é só o AN mais 1. Embaixo eu vou botar o próprio AN, que é isso aqui. Então o AN aqui embaixo, o AN, ó, esse aqui, ó, AN mais 1 é x mais 1 na n mais 1 sobre raiz de n mais 1. E o de baixo fica igual, é só copiar, né? X mais 1 na n sobre raiz de n. Então, colocando aqui embaixo, x mais 1 na n sobre raiz de n, quando n tende a infinito. Eu vou passar o de baixo invertido, multiplicando, limite, n tende a infinito. Este de cima fica x mais 1 na n mais 1 sobre raiz de n mais 1, vezes, este de baixo vai passar invertido, raiz de n sobre x mais 1 na n. Bom, eu poderia ter copiado o primeiro e depois o outro invertido. Também dá certo, pessoal. Possivelmente eu vá fazer isso, mas já entenderam como é que é. Agora vamos ter que simplificar coisas parecidas. Eu estou vendo aqui que a x na n mais 1 pode ser escrito como x mais 1 na n vezes x mais 1 na 1. É outra forma de escrever isso aqui. Raiz de n sobre raiz de n mais 1, x mais 1 na n. Módulo de tudo isso, estou aplicando limite, quando n tende a infinito. Simplificações, já estou vendo aqui, x mais 1 com x mais 1. O que sobrou? Limite do módulo de x mais 1 raiz de n. Embaixo, este aqui cortou com aquele lá, sobrou raiz de n mais 1 módulo, quando n tende para infinito. Vamos imaginar uma coisa agora, pessoal, para facilitar nosso trabalho. Ó. Quando n tende para infinito, este n
engole o 1. Esse 1 fica insignificante, então eu nem preciso escrever. Então eu poderia colocar limite x mais 1 raiz de n. Lá no infinito 1 não faz diferença, n tende a infinito. E aí eu cheguei onde eu queria. Eu posso simplificar este com este e ficaremos com limite do módulo de x mais 1 quando n tende para infinito. Não tem mais n aqui, então a resposta, quando n vai para o infinito, isso aqui é tudo uma constante, fica módulo de x mais 1. Então a resposta do limite que eu apliquei aqui deu como resultado x mais 1. Esse x mais 1 aqui, que eu estou aplicando o teste da razão, né? Se for menor que 1, é convergente. Da onde nós tiramos isso? Daqui, ó. Se for menor que 1, converge. E como é que se tira módulo? Quando tem módulo assim, como é que se faz para tirar? Bom, pessoal, se eu tenho um módulo assim, já vão pegando o jeito, né? X mais 1 é menor que 1, para tirar o módulo, maior que menos 1. Ao fazer isso, eu tirei o módulo. Bom, passa para o outro lado e passa esse mais 1 para lá, vai dar x menor que 1 menos 1. E passa esse 1 para o lado de cá. O menos 1 menos o outro 1 que vem. Este 1 pula para cá e pula para lá ao mesmo tempo. Dá menos 2 menor que x menor que 0. Bom, então ela é convergente dentro desse intervalo. Ou absolutamente convergente, que não muda em nada. É convergente. Eu tenho que testar agora as pontas, pessoal. As pontas. Eu tenho aqui a nossa série, né? Que eu já coloquei aqui para vocês enxergarem. Quando x é 0, o que nós temos? Substitui lá em cima. 0 mais 1 na n sobre raiz de n. 1 na n sobre raiz de n. 1 na n é 1. A série é 1 sobre raiz de n. Isso aqui é uma série P, pessoal. Vocês escrevendo daquele jeito, 1 sobre n na 1 sobre 2. Série P. E a série P, o que nós sabemos dela? Colocando aqui, então, a série P. Se o P for maior que 1, converge. Se tiver entre 1 e 0, inclusive, diverge. Então, o nosso P aqui, pelo que eu estou vendo, é 1 meio. E ele é menor que 1. Se é menor que 1, diverge. Isso quer dizer que quando o x assumir a ponta 0, diverge. Agora nós vamos ver o que acontece se o x assumir o valor de menos 2. É a outra ponta. Aqui dentro converge. X igual a menos 2, substitui lá em cima de novo. A série é menos 2 mais 1 na n sobre raiz de n. Vai dar, a série vai ficar menos 1 na n raiz de n. Isso aqui é uma série alternada. O teste para uma série alternada é que o limite do AN, quando n tende a infinito, tem que dar 0. E ela tem que ser decrescente. O posterior é menor que o anterior. Bom, prosseguindo aqui então, o que nós temos? Primeiro, o limite aqui, deixa eu colocar de um jeito diferente para a gente destacar bem que é alternada.
1 sobre raiz de n. Esse aqui é o AN. Então, nós temos que o limite de AN, quando n tende a infinito, tem que ser zero. Se eu fizer, então, o limite, o AN é 1 sobre raiz de n, quando n tende a infinito. Se aqui vai ser 1 sobre raiz de infinito, que vai dar zero. Tá, a primeira condição foi satisfeita. A segunda condição diz que AN tem que ser maior que AN mais 1. O AN está aqui, é 1 sobre raiz de n, então 1 sobre raiz de n tem que ser maior que 1 sobre raiz de o seguinte n mais 1. No lugar do n eu ponho n mais 1, n mais 1. Realmente, se eu dividir 1 por raiz de n, vai ser maior do que dividir 1 por raiz de n mais 1. Porque se eu dividir por uma coisa maior, dá um número menor. Então, isso aqui também acontece. Então, a série, ela converge para x igual a menos 2. Converge. E diverge para x igual a 0. Diverge. Logo, ela é convergente para menos 2, 0. Em 0 é aberto, não é convergente. Então, isso aqui quer dizer que 2 entra, né? Ela converge dentro desse intervalo. E nas pontas aqui que eu testei, né? Só o 2 que ela converge. No 0 não, então o 0 está fora. E assim, então, o intervalo de convergência. Bom, então vamos ver o intervalo de convergência, que seria os valores que x deve assumir para que seja convergente. Novamente, começando com o teste da razão sobre AN, módulo, quando n tende para infinito. Se eu colocar o AN mais 1 aqui, o AN, pessoal, como é módulo aqui, este menos 1 aqui eu não preciso copiar. Então, ficaria limite, quando n tende para infinito, do módulo. O de cima aqui é x menos 3 na n mais 1 sobre n mais 1 mais 1. No lugar do n, eu ponho n mais 1, mais o 1 que está ali. Sobre, isso aqui que eu fiz foi o AN mais 1. Agora embaixo, x menos 3 na n sobre n mais 1. Eu passo esse de baixo invertido, multiplicando, né? Então, ficaria limite, quando n tende para infinito, módulo de x menos 3 na n vezes x menos 3 na 1. Então, eu abri isso aqui, né, pessoal? Aquela propriedadezinha aqui. X menos 3 na n menos 1. Eu escrevi x menos 3 na n vezes... Aqui é mais, tá? X menos 3 na 1. Uma propriedadezinha que eu usei da oitava série. Embaixo ficaria n mais 2, porque 1 mais 1 é 2. Vezes o invertido aqui, n mais 1, sobre x menos 3 na n. A gente pode cortar esse x na menos 3 na n com esse x na menos 3 na n. E aí o que que sobra? Limite, quando n tende a infinito, módulo de
x menos 3 na n mais 1 sobre n mais 2. Quando o n cresce para o infinito, este 2 aqui some. Quando o n cresce para o infinito, esse 1 aqui fica insignificante. Vai ficar n sobre n, né? Daria para cortar este com este. E nós ficaríamos com o limite, quando n tende para infinito, de x menos 3. Como não tem n aqui, então n tendendo a infinito é uma constante, fica x menos 3. Tá ok. Pelo teste da razão, né? Isso aqui vai ser convergente quando for menor do que 1. Relembrando aqui, quando for menor que 1 é convergente. Quando for maior que 1 é divergente, daí eu nem vou ver. Então vamos lá, quando for menor que 1, converge. Como é que eu faço para tirar esse módulo? Eu já tinha mostrado para vocês que ficaria x menos 3 menor que 1, maior que menos 1. Fazendo isso, eu tirei o módulo. E aí eu posso passar esse 3 para um lado e para lá. Vai dar menos 1 mais o 3. E passa para lá 3 mais 1. Vai dar 2 e 4. Tá aí. Então, dentro desse intervalo é convergente. Agora eu tenho que testar as pontas. Então eu tenho que testar o x igual a 4 e o x igual a 2. Tem que ser testado as pontas. Eu já coloquei então aqui. Para x igual a 4, é uma das pontas. E depois é x igual a 2, que seria a outra ponta. Então nós vamos testar colocando 4 no lugar do x aqui. Menos 1 na n. 4 menos 3 na n. Sobre n mais 1. Aqui ficaria então 4 menos 1 é 1. Menos 1 na n. 1 na n. 1 na n é n. n mais 1. Então, ficaria com menos 1 na n. 1 sobre n mais 1. Agora, essa série aqui é alternada. O que nós podemos fazer? O teste da série alternada. Para fazer o teste da série alternada, duas condições têm que ser satisfeitas. Primeiro, o limite a n, quando n tende a infinito, tem que ser zero. E aí o a n é isso aqui. Então, limite 1 sobre n mais 1 quando n tende a infinito. 1 sobre infinito, que dá zero mesmo. A primeira condição está satisfeita, deu zero. A segunda condição da série alternada, a n tem que ser maior que o a n mais 1. Quem é o a n? O a n está aqui. 1 sobre n mais 1. 1 sobre n mais 1 é maior que 1 sobre o n mais 1 mais 1. No lugar do n, eu ponho n mais 1. E aí vai ficar aqui 1 dividido por n mais 1 é maior que 1 dividido por n mais 2. Claro que 1 dividido por n mais 1 vai dar mais do que 1 dividido por n mais 2. Uma vez que o n aqui para nós, né? N mais 1 é menor que n mais 2. Então é claro que 1 dividido por n mais 1 é maior do que 1 dividido por n mais 2. Então a segunda condição também está satisfeita. Logo, para x igual a 4, converge. Agora nós vamos tentar converge. O outro lado aqui, quando x for igual a 2. Então a gente substitui o x por 2 lá e vamos novamente ver se converge desse lado. Menos 1 na n
2 menos 3 na n sobre n mais 1. Melhorando, isso aqui vai dar menos 1 na n, menos 1 na n sobre n mais 1. Olha, pessoal, menos 1 na n, menos 1 na n, a gente conserva-se a base e soma os expoentes. Então, vai dar menos 1 na 2n, n mais 1. Olha, pessoal, menos 1 na 2n é 1, sempre. Porque 2 vezes n, não interessa quem é o n, vai dar um número par. E o número par negativo elevado a par dá positivo. Então, isso aqui é encarado como n mais 1. Bom, esse aqui eu vou usar o teste da comparação, que vocês... É bom dar uma olhadinha, né? Teste da comparação. Aí vocês com a habilidade já vão... Nós vamos comparar com essa série aqui. Fazendo com que o n evolua, cresça. Esse 1, ele vai ficando insignificante. Então, aqui no caso, teste da comparação, né? Esta série aqui é harmônica ou série P, como queira. Ela é divergente. Divergente. Então, esta aqui, vamos fazer agora a comparação pelos limites. Teste da comparação por limite diz que AN sobre BN, quando n tende a infinito. O AN é uma delas, essa aqui. E o BN é a outra, que eu já conheço. Se isso aqui for maior que zero, eu posso dizer que ambas divergem ou ambas convergem. Então, eu vou pegar esse AN, que é esse aqui. Limite 1 sobre n mais 1 dividido por 1 sobre n, quando n tende para infinito. Passa-se invertida a parte de baixo e ficará que o limite, comparação de limites, quando n tende a infinito, de 1 sobre n mais 1 vezes n sobre 1. Multiplicando aqui, limite n sobre n mais 1, n tende a infinito. Vai dar infinito sobre infinito, usando L'Hopital, posso usar L'Hopital, limite 1 sobre 1, n tende a infinito. O limite da constante é a própria constante. Olha, pessoal, esse número 1, se eu não me engano, é maior que zero. Logo, ambas as séries convergem ou divergem. Como uma delas é divergente, a outra também é divergente. Logo, é divergente para x igual a 2. Então, nós já vimos que ela é convergente por um lado e divergente pelo outro. Divergente. Ah, botei diver aqui. Divergente. Então, o intervalo de convergência não contempla o 2, mas contempla o 4. Intervalo de convergência é de 2, 4, fechado no 4. O 4 ela é convergente, já no 2 ela não é. Então, eu tenho aqui o meio e depois eu faço o teste das pontas. Vamos analisar então se essa série é convergente ou divergente. De novo, teste da razão. Limite AN mais 1 sobre AN, módulo, quando n tende a infinito. O AN está aqui. AN, n, x na n, sobre 5 na n. E o AN mais 1, que não custa colocar, é n mais 1, x na n mais 1, sobre 5 na n mais 1. Então, tendo os dois agora, substituindo aqui, limite, quando n tende a infinito, nós vamos começar com a n mais 1, que é isso aqui. N
mais um x na n, mais um sobre 5 na n, dividido por nx na n. Então, n x na n sobre 5 na n. Passa esse de baixo invertido. Começamos a cortar o que vai dar para cortar. Limite n tende a infinito. N mais 1 x na n vezes x na 1 sobre 5 na n vezes 5 na 1. Tudo que eu fiz foi desmembrar o 5 na n mais 1 aqui, botei desse jeito. O x na n mais 1 eu coloquei desse jeito. Vezes, passa invertido, 5 na n sobre nx na n. Algumas coisas eu já estou vendo aqui. Este pode cortar com este pode cortar com este. O que vai sobreviver depois desses cortes? Que o limite, quando n tende para infinito, em cima fica n mais 1 vezes x, embaixo fica 5 vezes n. Pessoal, eu posso dizer que lá no infinito, esse 1 aqui é insignificante. E aí esse aqui vira n, que vai ser cortado com esse n. Lá no infinito eles cortam. Então, quando o n cresce, n mais 1 fica parecido com n. E aí a gente corta esses dois, vai ficar limite do módulo de x sobre 5, quando n tende a infinito. Quando o n tende para infinito, isso aqui não tem n, então vai ficar módulo de x sobre 5. Isso aqui só vai ser convergente se for menor que 1. Agora a gente tem que trabalhar para tirar, né, esse módulo, colocando aqui então, x sobre 5 menor que 1 e maior que menos 1. Este 5 que está dividindo vai passar multiplicando tanto para cá quanto para cá. Vai dar menos 5 e 5. Tá aí. Então ela é convergente e aí nós vamos ter que testar as pontas agora. Inicialmente, aqui já coloquei, né? Vou colocar o 5 e depois o menos 5. Então nós vamos testar a ponta x igual a 5, colocando dentro do x. E do outro lado aqui nós vamos colocar x igual a menos 5. Então, colocando aqui para ver o que vai dar, né? Série n 5 na 5 sobre 5 na n, quer dizer, 5 na n. Tem uma coisa aqui que dá para cortar. A série é n. Ó, pessoal, este teste aqui que eu poderia vir a usar, eu posso usar o teste da divergência. Como é que é o teste da divergência? Diz o teste da divergência que se o limite... Também alguns professores chamam de teste do termo geral. Tanto faz. Se o limite do AN for diferente de zero, diverge. Se for igual a zero, nada podemos afirmar. Eu estou vendo aqui que o AN, ó, se eu fizer o limite do AN, que é o próprio n, quando n tende a infinito, vai dar infinito, que é diferente de zero. Logo, para x igual a 5, diverge. Diverge. Então, ela diverge. Agora, para x menos 5, lado de cá. Então, substitui lá dentro, né, no lugar do x, o menos 5. E aí nós ficaremos com a seguinte série. N. Então, aqui se eu colocar o menos 5 sobre 5 na n, só substituir. O tipo de série que eu vou ter, vou dar uma trabalhadinha aqui. N que multiplica menos 1 vezes 5 na n sobre 5 na n.
Eu separei aqui o menos 1, que é a mesma coisa. Agora eu posso usar uma propriedade que n na menos 1 na n, 5 na n sobre 5 na n. O que eu usei aqui foi a na n vezes a na m é igual a não, eu usei aqui a b na n. A na n vezes b na n. Foi isso que eu usei aqui. Eu separei menos 5 na n e 5 na n. Posso cortar esses dois aqui e ficamos com uma série alternada. Menos 1 na n vezes n. Então aí está a nossa série alternada. Aí a série alternada tem duas condições. Que o limite de AN, quando n tende para infinito, tem que ser zero. E a segunda condição, que é a série alternada, é que o AN tem que ser maior que o AN mais 1. Olha, pessoal, o AN aqui eu estou vendo quem é. É o N, então o primeiro teste já vai dar problema. Limite quando n tende para infinito, vai dar infinito e não deu zero. Diverge. Então ela também diverge na outra ponta. Então ela não diverge, não é convergente nas pontas, mas aqui dentro ela é convergente. Então ela é convergente apenas de menos 5 a 5.